Olá, pessoal, tudo bem? Você está no videocast Escutando os Sentimentos. Este programa é produzido pelo GESP, Grupo Espírita Esperança de Camaragibe, Pernambuco. Eu sou Viviane, estou muito feliz de estar com você novamente. Estamos estudando a obra da Hermance Dufour, pela psicografia do médium Vanderlei Oliveira, que é o livro Escutando os Sentimentos, que, por coincidência, é o mesmo nome do nosso programa aqui. Já estamos no capítulo 11 e hoje esse capítulo é intitulado Uma Leitura para o Coração. Aqui conosco temos as nossas amigas e trabalhadoras do GESP, a Denairan e a Clotilde, a quem eu dou as boas-vindas. Olá, pessoal. Coisa boa estar aqui novamente com você, Vivi, Clotilde, e com todos vocês que nos acompanham. Olá, Dena, olá, Vivi, olá aos nossos internautas, como diz o nosso querido Luiz Carlos. Bem-vindos aqui ao nosso programa. Vamos hoje estudar um capítulo muito gostoso, uma leitura muito legal. Isso aí. Capítulo 11, uma leitura para o coração, e começa, convidando, a irmã começa nos convidando a serenar essas reflexões que a gente fez até hoje, desse capítulo, até o 10º capítulo, e ela diz assim, que a gente precisa serenar um pouquinho, meditar, passar a escutar com o coração, e ela vem trazer temas aqui, que seriam medicinas, para a alma. E ela começa dizendo que o espiritismo é o remédio para todas as nossas dores, mas a dose, a posologia, ela varia de paciente para paciente. Cada um vai ter a sua dose, a sua posologia. Ela fala também que o movimento espírita é a enfermaria, é o hospital, onde a gente está ali internado, buscando a cura e a alta médica. Ela comenta que as provas, as tarefas que a gente pratica dentro da doutrina, o estudo, as dificuldades na nossa vida são formas terapêuticas dentro do processo de melhoria para o espírito. E a irmã, ela lista 16 prescrições nesse capítulo, que aí, meninas, é um capítulo meio temático, assim, ela vai colocando tema a tema, e ela coloca essas 16 prescrições, que ela chama de prescrições indispensáveis para a cura. E eu gostaria de propor que a gente fizesse aqui no programa de hoje. Eu vou pedir licença para ler, porque são 16, não dá para a gente decorar. Eu vou ler uma a uma e eu gostaria que vocês fossem comentando. Eu vou pedir o comentário de uma, mas se a outra quiser interferir e complementar, vai ficar à vontade, tá certo? Então, eu queria começar com as prescrições que a irmã nos traz, as 16 prescrições para a cura, para a gente se curar. A primeira, ela diz assim: onde se reúnem doentes, torna-se dispensável realçar imperfeições e deslizes. Todos sabemos de nossa condição. Falemos de saúde e aproveitamento. Gostaria de começar com você, Denairan. O que é que a gente pode tirar dessa prescrição, dessa receita médica aí que a irmã nos traz? Tem aquela velha história, né, Vivi, que quando a gente aponta um dedo, tem 3 voltados para a gente. Então, à medida que a gente vai identificando no nosso semelhante comportamentos, deslizes, e a gente não reflete em relação aos nossos, e só jogar a pedra e só fazer os julgamentos precipitados, a gente não está colaborando no soerguimento do outro, porque é um dando a mão ao outro nessa recuperação. Isso se aplica no dia a dia da gente, na nossa família, no nosso trabalho. Então, a gente não pode, de forma alguma, ser impiedosos. A gente é convidado diuturnamente a sermos misericordiosos, uns com os outros.
Não significa que a gente não deixe de observar, até porque quando a gente observa é porque a gente também já está enxergando isso dentro da gente. Mas não é para virar um muro de lamentações, né? E de jogar pedra nas pessoas, no semelhante, porque, como ela diz assim, logo no início, que a doutrina espírita ela é uma medicação recuperativa, né? Então, ela é recuperativa porque ela traz o esclarecimento para muitos pontos que algumas religiões, algumas outras questões não foram bem elaboradas e as pessoas processaram isso. Então, ela traz muitos conhecimentos que fazem com que a gente se perceba, até mesmo antes de perceber no semelhante. Então, primeiro vamos nos curar, soerguer o outro, né, e sermos mais atenciosos e misericordiosos. É essa a proposta. É isso. Enquanto doentes que todos somos, não precisamos estar apontando o dedo para ninguém, né? E não estamos muito diferentes do outro, do coleguinha, né? Até mesmo, às vezes, em outro momento que a gente conversou, eu sempre falo, a Terra é como se fosse, na minha visão, né? Um grande departamento, cada um com as suas dificuldades, mas todo mundo com mesmo quase que o mesmo nível de coisas a aperfeiçoar. Eu não estou nem falando coisas erradas, coisas a aperfeiçoar. Uns precisam aperfeiçoar mais essas questões voltadas ao orgulho, à vaidade, ao egoísmo, ou seja, cada um da gente tem um pouquinho dessas coisas. Então, praticamente a gente está no mesmo nível, não é à toa. Acho também que a irmã se convida a uma postura mais positiva, né? E a gente vinha estudando capítulos bem densos sobre depressão e comportamentos assim que levam a um quadro depressivo. E aí ela convida a gente a respirar, né? Como se dissesse assim, ó, vamos dar uma paradinha em todas essas reflexões mais densas e vamos pensar mais leve, vamos pensar aqui na solução e não no problema, né? Então, ela, quando traz essa questão assim de dispensar, realçar imperfeições, porque realmente todo mundo vai ter imperfeição, né? Penso eu, né? Assim, só acrescentando que eu concordo com o que a Dena estava falando, mas assim, esse aspecto me destacou, assim, sabe, na percepção, que ela traz esse convite, né? É verdade. Ela fala aqui no outro tópico que ela diz assim: esqueçamos as vivências dolorosas e examinemos as conquistas. Indaguemos em que melhorei, o que aprendi. Ela vem trazer aquela reflexão, né, que a gente possa refletir um pouquinho, não é, Clotilde? Isso, Vivi. Mais uma vez ela convidando para um lado positivo, né? Porque em toda situação difícil que a gente passa, existe um aprendizado que a gente passou, existe uma melhoria que a gente às vezes nem se dá conta. Muitas vezes tem circunstâncias que a gente vivencia que só uns 5 anos, 10 anos depois é que a gente olha para trás, poxa vida, o quanto eu saí daquilo diferente, eu nem tinha me dado conta, né? Então, é preciso que a gente olhe não apenas assim com aquele sentimento de, ai, meu Deus, é tão difícil isso, tão pesado isso, mas, poxa, eu estou saindo disso, o que é que isso está me acrescentando? Ou então, está tão difícil de sair disso, o que é que eu posso tirar de proveito? Às vezes, quando a gente para fazer essa reflexão, a gente já começa a dar o passo para sair, né? Então, é esse lado positivo de tudo que a gente precisa e que a doutrina espírita traz, né? Isso aí, que tudo é para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. E feliz daquele, né, que consegue perceber isso, porque o sofrimento que é inevitável para todos nós, porque é resultado de muitas ações nossas mesmo, e também é como se fosse a oportunidade que a gente tem de crescer, né, sair do lugar. Então, se ele não traz aprendizado, só traz revolta e reclamação, o aprendizado não existiu. Né? Então, é importante que a gente tenha essa percepção. Para que isso? Qual o motivo que está chegando até mim, né? Para que eu possa aprender alguma coisa. É isso aí. A Idene, ela vem dizer assim, que todos nós somos doentes graves, mas temos o melhor médico de todos, que é Jesus.
Aí ela veio, acho que, trazer para a gente não esquecer, né? Não se desesperar nas adversidades, né? Que Sim. Jesus, ele está na frente aí, ele está cuidando de nós. O cuidado de Jesus na vida da gente é aqueles ensinamentos de vida eterna que ele deixa para a gente. Né? Então, muitas vezes a gente só lembra da figura de Jesus nos momentos só de dor e também só de Semana Santa, Natal. Não, não é isso. Ele é o mestre, né? Toda a passagem da vida dele, ele sempre está mostrando para a gente, nos momentos da desilusão, no momento da traição que aconteceu com Judas, no momento da incompreensão, em que existia a dissidência entre os discípulos, até mesmo para saber quem era o melhor entre eles. Aí ele ali está contando a questão sobre o ciúme, sobre a vaidade. Ou seja, é um tratado de vida eterna, tanto que ele é o caminho, a verdade e a vida. E a gente, às vezes, se esquece disso. Se a gente se apropriasse mesmo disso, diante de uma situação que a gente está vivendo, e indagasse, se fosse o Cristo, né, qual seria a reação dele? Obviamente que a gente tem que ter a devida proporção da evolução dele e a nossa, mas pelo menos que ele seja a lamparina na escuridão em que a gente esteja vivendo e também seja a alegria quando a gente estiver vivendo essa alegria, porque ele também era uma pessoa, dentro do evangelho que se mostrou, uma pessoa alegre, sociável, né, amoroso. Então, assim, é um exemplo a ser seguido, é o nosso mestre realmente. Isso mesmo. E continuando aqui as prescrições que ela chama indispensáveis para a nossa cura, ela fala assim: perdoemos incondicionalmente o companheiro de enfermaria. Ele também é alguém em busca de si mesmo. Essa frase me deixou bem, quando eu li, fiquei bem reflexiva com ela, né? Como é difícil, Clotilde, a gente perdoar o outro quando a gente esquece que a gente está na mesma condição dele, né? Doente, enfermo do mesmo jeito. Isso, Vivi, isso que me chamou a atenção também, companheiros de enfermaria, né? Pois é, a gente está no mesmo quarto, mesmo manicômio. Exatamente, exatamente. Eu sempre chamo de companheiros de jornada. Aí a irmã aqui foi profunda, assim, botou o dedo na ferida mesmo, é companheiro de enfermaria, não é jornada só, não. É Isso. enfermaria, né? Então, a É. gente está numa situação bem semelhante. Eu costumo dizer que todos nós estamos mais ou menos no mesmo grau evolutivo. Uns conseguiram aprender um pouquinho mais sobre perdoar, outros conseguiram compreender um pouquinho mais sobre empatia. Mas, assim, está todo mundo mais ou menos, né? Essas coisas são mais ou menos equivalentes. Os melhores mesmo já conseguiram se libertar desse aqui, já estão em outra condição, ou retornaram para nos ajudar, né? A gente que ficou para trás. Então, assim, poxa, não adianta a gente ficar guardando mágoa, ficar remoendo aquilo e tal. É perdoar. O perdão, diz uma amiga nossa, né, que é Fátima Lins, lá nas oficinas, ela diz assim: o perdão é bom para quem perdoa. Então, assim, a gente se liberta quando a gente perdoa, a gente tira aquele peso. Porque perdoar não é dizer assim, eu tô bonzinho, eu vou esquecer. Não, nem perdoar não é ser bonzinho, nem perdoar é esquecer. Perdoar é não ficar sentindo aquela mágoa que corrói, aquilo é uma ferrugem que vai corroendo as nossas entranhas e vai nos fazendo adoecer. Então, assim, perdoa, releva, deixa a vida correr, que a vida vai trazer uma oportunidade nova de aprendizado para os dois lados. E quem sabe a gente não percebe que é a gente mesmo que está errado, não é o outro, né? Igual aquela história dos dois que estavam lá no saguão do aeroporto, comendo bolacha e um com raiva do outro, achando que o outro estava comendo a bolacha dele. E no final a bolacha era do outro, não Um era de quem estava terceiro. comendo. Não, era assim, eram dois senhores, um mais velho e um mais jovem. O mais jovem com raiva do mais velho, porque achava que o mais velho estava pegando a bolacha, né? E aí, no final, a bolacha era do mais velho mesmo, não era do mais jovem, entendeu? Então, assim, às vezes é a gente que está errado e não o outro, né?
Todo Eu mundo tem acho, um ponto de vista, né? A gente precisa também se colocar nesse lugar do próximo, né? Isso mesmo. Dani ia falando alguma coisa. E aí eu não, concordo. é que o peso do que ela menciona aí é o incondicional, né? Perdão incondicional. E aí a gente, no momento que a gente ainda não tem essa condição, né? Até dependendo da situação, porque o mundo hoje está nos trazendo muitos exemplos pesados, dolorosos, né? De comportamentos de irmãos doentes, à semelhança de nós, mas com comportamento doentio assim, que extrapola até as almas mais sensíveis e desejosas, né, de perdoar. Então, essa questão do incondicional, mesmo sendo muito pesado para a gente, mas a gente tem que se esforçar, porque o mal é um estado transitório, né? É a pessoa que ainda não se percebeu que é uma centelha divina e que está se deixando obscurecer, né? Então, são pessoas em que as nossas orações têm que serem constantes, né? E a gente está vivendo isso. O mundo hoje pede da gente muito isso. Exemplo e orações, porque está muitas situações ocorrendo quase que de forma simultânea. Não sei se vocês percebem isso. Coisas que vão, assim, denegrindo muito a sociedade e causando muitos transtornos, né? Muitos problemas. Tem um livro, se Vivi ainda me permite aí, Permito. uma parte. Tem um livro psicografado por Samuel Gomes, não me lembro o autor espiritual do livro, mas ele fala assim, que dos cristãos de hoje, desses tempos de transição, o que se pede não é nada de sacrificial, como naquela época do início, certo? Que o sacrifício era da própria existência, às vezes da existência dos filhos, né? Mas o sacrifício, o que se pede dos cristãos, o que se espera dos cristãos, é que cada um, levando a sua vida comum, a sua vida trivial, dê exemplo de que pode, mesmo dando conta das suas atividades normais de trabalho, de cuidados com o lar, com a família e tal, mesmo assim, desempenhar suas funções de cristão na sociedade, realizar os estudos, realizar o evangelho no lar, estar presente junto à família, dar o apoio que a família precisa, é, buscar sempre essas posturas que a gente tem estudado aqui no nosso podcast, nosso videocast, né? De amorosidade, de autoconhecimento. Então, é isso que se pede do cristão. Não é nada excepcional. E ainda assim a gente fica achando que está pesado demais, né, Dena? A É gente ainda falha. É. É A gente complicado. acha que é muito, muito foi para os primeiros que tiveram que desbravar o terreno para que a gente tivesse aqui, né? Eu acho que hoje o sacrifício da gente ele é muito a nível das emoções, de conter os ímpetos ainda violentos que a gente tem, seja em forma de pensamento, seja nas próprias ações, que a gente não confunda a indignação e a busca de um mundo melhor através do exemplo diuturno nosso, porque não precisa ser sacrifícios, né? É no seu dia a dia, você mostrando sua honestidade, sua amorosidade, ser uma pessoa melhor, mais sensível, mais solidária, né? Você não precisa fazer coisas grandiosas. E esse ímpeto que a gente tem em relação ao que se está acontecendo no mundo, no dia a dia, que a gente se indigne, mas se indignar com responsabilidade e não criando ainda mais problema. Sem revolta, né, Dena? Sem a revolta, porque realmente tem muitas coisas. A gente está falando aqui desse perdão incondicional muito nas relações interpessoais, mas a gente está vivendo situações a nível mundial, internacional, que traz consequências para a sociedade e até mesmo de outros países, porque o mundo é interconectado, né? Então, hoje você escuta uma notícia, não dá um segundo, todo mundo já tem conhecimento, isso nos impacta como seres humanos, né?
E aí a gente precisa muito dessa dosagem do ensinamento do Cristo, para que a gente não entre num patamar vibracional negativo e se misture a toda essa energia que quer que a gente permaneça nessa vibração de ódio, de animosidades, né? E entrar nesse circuito que só trará adoecimento maior do que o que a gente já tem, né? Que a gente está estudando aqui, essa questão dos doentes, né? É verdade. Ela completa aqui mais um tópico dizendo assim: trazemos na intimidade todos os antídotos para nossas imperfeições. Resta-nos descobri-los. Então, ela já disse que a gente tem a doença, mas também tem a cura, né? A gente precisa aí correr atrás de se conhecer um pouquinho, não é, Clô? Isso, Vivi. Eu estava lembrando aqui que quando a gente. Aliás, tem isso lá no Livro dos Espíritos, se não me falha a memória. Às vezes eu confundo um pouco, porque estudei na mesma época o Livro dos Espíritos e o Evangelho, mas os tons são bem diferentes, né? O conteúdo bem diferente. Então, lá no Livro dos Espíritos diz que desde a criação, a gente traz inscrito na nossa consciência as leis, todas as leis divinas. Então, as leis que nos regem, né? Então, essas leis são os antídotos para as nossas imperfeições, né? Então, a gente precisa mergulhar na gente, descascar aquela cebolinha, né, que a gente assemelha para quem está assistindo o nosso programa pela primeira vez, mas a gente assemelha normalmente o ser humano a uma cebolinha que a gente vai descascando para poder chegar naquele miolinho que é mais doce e mais suculento, né? Então, menos ácido. Então, a gente chegar nesse miolinho, que é a nossa essência divina, a gente vai estar em contato com essas leis inscritas na nossa consciência. E na medida que a gente vai penetrando nesse mais íntimo, vai fazendo esse caminho de retorno para nós mesmos, a gente vai tendo contato com esses antídotos, o antídoto do auto-amor, né? O antídoto do próprio autoconhecimento. A gente vai se percebendo realmente filhos de Deus, seres de luz que somos. Apenas a nossa luz está escondida por essas camadas de dores e de imperfeições que a gente foi desenvolvendo ao longo dos milênios. E aqui na próxima ela fala assim, Dena: de fato, alguns doentes esquecem suas necessidades. O melhor a fazer para auxiliá-los é a oração. É bem interessante essa receita aí, porque às vezes a gente olha para o outro e fala: meu Deus, como é que eu posso ajudar se a pessoa não quer ser ajudada? Como é que eu posso? Por que fulano está fazendo isso com ele mesmo, com a vida dele, né? Por que está fazendo essas escolhas? Está na cara que isso pode dar errado. Aí a gente tem que parar, isso a gente não pode fazer nada, ter essa consciência, né? Que o mínimo, uma oração já vai estar ajudando muito, né? A oração é aquela conversa, né, que a gente tem com Deus, com o universo, levando as nossas melhores vibrações em direção a uma situação e as pessoas também. Porque o mundo ele é feito dessas vibrações, né? As egrégoras do bem e do mal, elas se formam através dos pensamentos aos quais são direcionados. E a gente sabe que cada um da gente um dia também cansa de sofrer, né? Então, o tempo de cada um é bem individual, né? Mas a oração, envolver a pessoa nesse sentimento de amorosidade, vai chegar uma época, um momento em que a sua sensibilidade é aflorada e o pedido de socorro efetivamente ocorre e aí renova-se a vontade de viver, de partir para outro patamar, né, de existência. A gente sempre, nessa visão da unicidade, nos cria muitos obstáculos, porque a gente fica, dentro do nosso imediatismo, querer que as coisas ocorram, a transformação de imediato, né? Mas o crescimento da gente é obra do tempo. Então, mais uma vez, a doutrina espírita mostra, né, nos diversos livros psicografados, toda a história de diversas existências, né, das pessoas que passaram, às vezes, até milênios mesmo para se transformarem e depois é um ser de luz.
porque a semelhança do que Clotilde falou, né, dessas camadinhas de cebola, ao longo das existências ela vai sendo retirada. Então, a gente tem que realmente ter paciência ou fazer as nossas orações e o tempo agir, porque o tempo ele é soberano sobre as coisas. As situações vão se interpondo umas às outras e vai forçando como ao progresso, vai induzindo, porque a gente vive num mundo de ação e reação. Então, quando você tem um comportamento negativo, obviamente uma outra reação vai se contrapor, e aí você vai começando a medir que aquilo não está dando certo e vai melhorando. Agora, a gente tem que ter paciência, porque muitas vezes não é obra de uma existência, são de diversas, né? A gente fica mudando de roupagem, de ambiente, mas as almas, elas se encontram novamente, aquelas que estão comprometidas com a evolução do outro, em roupagens diferentes, mas com o mesmo propósito, né? De repente, hoje eu sou uma mãe que oro muito por um filho que está nas drogas. Não consigo, ele parte para o plano espiritual. Em outro momento da existência, naquele ambiente familiar que possa se formar, eu sou uma irmã, eu vou ser uma médica, uma pessoa que vou ajudá-lo, porque o importante é o grande finale, né? Que é a recuperação da pessoa. Então, assim, e aí é onde mora a confiança em Deus, é onde reside o entendimento de que a Terra é exatamente esse plano espiritual em que todos nós doentes estamos aqui, né? E aí vem todo um desdobramento que, graças a Deus, a doutrina espírita nos traz esclarecimento e acalma um pouco o nosso coração. E é por isso que é essa medicação recuperativa, né? Eu acho interessante esse outro tópico que ela fala aqui, que a única certeza que a gente tem é que todos nós teremos alta médica e alcançaremos a saúde. Clotilde ia falar, mas eu só vou falar logo essa frase, porque ela já complementa, que eu sei que tem a ver. Somos doentes, mas temos uma certeza, né? Vivi, é porque a Dena estava falando e eu estava lembrando de um pequeno trecho do filme que é inspirado no livro, é baseado, aliás, no livro de mesmo nome, que é O Nosso Lar, que quando André Luiz está lá, desencarnado, está no umbral, como suicida, né? E está lá em extremo sofrimento, revoltado, porque está ali e tudo mais. Ele que tinha sido um médico conhecido, e toda aquela história. Se quem quiser saber mais detalhes, vai assistir o filme, que o filme já está muito conhecido, já está em diversos canais, né? É muito, muito interessante o Nosso Lar. E aí tem uma hora que ele para assim e faz uma prece, e na hora que ele faz a prece, chega junto dele a mãe dele, né? E aí a gente toma conhecimento que ela, desde sempre, estava orando pela recuperação dele, pelo despertamento dele e tudo mais. É justamente assim, para mim, essa situação de André Luiz se encaixa como uma luva nessa frase que Dena estava, nesse receituário, né, que Dena estava falando, que a única coisa que ela podia fazer era a oração, porque ela não tinha, ele tinha que despertar, tinha que ser um pedido dele, ela não podia fazer por ele esse pedido, tinha que ser uma atitude dele, mas ele não estava se apercebendo. Na hora que ele caiu a ficha, que fez a oração, aí a ajuda chegou, né? Como a gente diz, ela riscou junto dele. Né? E aí é exatamente isso, essa certeza que a gente tem é a única mesmo, que um dia a gente, como diz a música também, que eu gosto muito de me reportar a músicas, embora ultimamente eu não estou conhecendo muitas músicas, mas assim, um dia todos nós seremos anjos, a perfeição é o nosso destino, né? Agora, o caminho até lá é longo, um dia chega, mas o caminho é longo. Esse capítulo, como eu disse, né, são 16 tópicos, daria um tópico cada programa, né? A gente está tentando resumir, até para não ler tudo e deixar a curiosidade do nosso internauta aí de ler o livro, né? Buscar também interpretar o que a irmã está trazendo com a leitura. Mas eu queria finalizar o nosso programa de hoje
com um desses tópicos que ela coloca, que é uma pergunta que a gente deve fazer todo dia. Ela orienta, né? O que farei pela minha recuperação? Então, eu acho que eu queria que vocês duas, cada uma no seu tempo, comentasse um pouquinho sobre esse conselho, né? De a gente se perguntar diariamente o que é que eu estou fazendo pela minha recuperação, né? Porque ela está dando uma receitinha aí, tem outras que a gente não vai ler tudo, mas é importante também a gente se questionar, não é, Denara? Pois é, em outro momento a gente já também tinha falado sobre aquela prescrição de Santo Agostinho, né? Ele Sim. recomenda, ao final do dia, faça uma retrospectiva do seu dia. O que foi que você fez, né? Machuquei alguém, feri alguém, usei de palavras ásperas, fiz de forma proposital ou foi uma coisa assim impulsiva. Enfim, fazer esse levantamento retrospectivo do seu dia. Se você se sentiu confortável com aquela situação, então você não tem o que, por exemplo, reformular esse seu dia. Mas se tem alguma coisinha que lhe incomodou, que é essa consciência que Clotilde já tinha falado antes, mesmo que você queira justificar, eu agi de tal forma que fulano agiu assim, eu chamei uma palavra que não deveria, mas o cara lá no trânsito me trancou. Enfim, são essas questões que a consciência ela lhe deixa incomodado, né? Então, aquilo que lhe deixou incomodado, que você já tem esse autoconhecimento, então é aí onde está, né, o ponto a ser melhorado. E também observar o que de bom aconteceu. Poxa, eu venci aquele ímpeto, a vontade que eu tinha era de fazer isso, mas eu tomei aquele copo d'água que Chico Xavier recomendava, né? Que você tomou a água, engoliu e foi o tempo suficiente para você não agir com a impulsividade. Então, é o exercício diário que a gente faz. Mas isso só acontece quando você começa a deixar a sua sombra ser conhecida, como foram assuntos que a gente já estudou antes. Porque se você não tem conhecimento do que precisa, a semelhança de um doente mesmo diabético ou de pressão alta, não vai tomar a medicação, né? Então, é importante ter sinceridade emocional, né, com você mesmo. Vivi bem rapidinho, eu vou colocar aqui 3 coisas, certo? Que eu acho essenciais. Dena falou dessa reflexão de Santo Agostinho, que ele recomendava fazer sempre ao final do dia, né? E que é essencial, eu concordo tudinho. Mas eu vou falar 3 coisas aqui, diferente dela, que eu acho essenciais. Alegria, para nos sustentar no dia a dia, a gente sintonizar com a alegria, porque as dificuldades são enormes. Se a gente for sintonizar só com as dificuldades, a gente não suporta o peso, certo? Prece para a gente sintonizar com os planos mais altos da vida, que é quem vai nos puxar para frente, quem vai nos puxar para diante, é quem vai conseguir tirar a gente, esclarecer as nossas dúvidas e puxar a gente, empurrar a gente para frente, né? E trabalho, né? Trabalhar, não só o trabalho profissional, eu não digo aqui só do trabalho profissional. O Livro dos Espíritos coloca trabalho como toda atividade útil, né? Então, lembrar desse conceito, toda atividade útil, se eu estou trabalhando na minha casa, se eu estou trabalhando em alguma obra assistencial, se eu estou no meu ambiente profissional de trabalho, onde quer que eu esteja, o trabalho, para que a gente possa ocupar e para que a gente possa ter as oportunidades de crescimento, né? Eu acho essencial, né? Perfeito essas colocações. Eu queria só acrescentar nessas tuas 3 palavrinhas a palavra gratidão, porque a gente precisa estar sempre grato, né, por tudo que a gente tem, por tudo que a gente recebe, mesmo quando a gente não gosta, quando é algo que dói, que machuca. Tentar ser grato, olhar para o lado e enxergar algo de bom. Isso, essa positividade, né, que a gente falou no programa, é importante, né, que a gente não esqueça de agradecer diariamente, pensar no que está fazendo pela recuperação, mas também agradecer por E eu tantas diria, vezes. Vivi, os 2 movimentos da gratidão, né? Que os espíritos nos dizem que a gratidão tem 2 movimentos. Um
que é o reconhecer o que o que já está ao nosso alcance, e o outro que é retribuir. E não necessariamente é aquela pessoa que fez chegar aquilo até a gente, mas retribuir a humanidade, né? Verdade, é O que a gente verdade. está recebendo. Eu achei uma delícia esse programa de hoje. O tema é massa, mas está na hora de terminar, infelizmente. Ao longo do programa eu coloquei aqui, né, alguns lembretes que eu quero repetir. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, temos conta no Instagram e no Facebook. Lá tem toda a programação do GESP, os temas de palestra lá aos domingos, os nossos estudos, os nossos programas que a gente coloca aqui no YouTube. Está tudo lá, gente. Segue a gente que você vai ficar por dentro da nossa programação. E, como sempre, né, um pedido, né? Se você curtiu, está curtindo, deixa teu like aí, compartilha com os amigos, para que o YouTube possa fazer esse programa chegar a mais pessoas, né? A gente cada vez pede isso, porque quanto mais a gente compartilha e deixa o like, o YouTube entende que é massa, que é um conteúdo que é relevante, que dá para chegar para mais gente. Então, é isso. Eu queria novamente agradecer a Dena e a Clotilde pela participação, muito gostoso estar com vocês nessas manhãs de sábado. E dizer que todos os sábados a gente lança aí um programinha novo, um capítulo novo. Quem ainda não leu, não teve a oportunidade, comece a dar uma lidinha. Se tiver algum programa que você não assistiu, vai lá na playlist do YouTube, que vai estar todos os nossos programas. Você vai poder acompanhar, rever ou assistir um que perdeu. A gente joga esse programa no ar às 7 da manhã, mas estou dormindo. Então assiste 7 da noite. Assiste no ônibus, no caminho, no metrô, né? Numa hora que não vai assistir na hora que você quiser, que fica lá gravadinho. Tá bom, gente? Chloe Dena, mais uma vez, obrigado e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau, Dena. Tchau, tchau, Vivi. Muito bom estar aqui com vocês. A gente aqui agradece, foi um prazer, viu, gente? Até a próxima, se assim Deus permitir. Alegria, felicidade, trabalho, prece para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.